comunicação, de ensino da Palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, espero que estejam todos bem, com a graça de Deus, ok? Vamos todos baixar as nossas cabeças para fazer uma oração, está bem? Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, esta tarde eu te quero pedir, Senhor, que nos dês sabedoria para o ensino da Palavra. Abre-nos os olhos da mente e do Espírito, para todos entendermos, Senhor, o verdadeiro Evangelho, Senhor, para que este Evangelho fique cada vez mais e mais gravado nos nossos corações e que nós possamos fazer dele a nossa vida, Senhor, no nome de Jesus Cristo. E todos digam comigo, amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos continuar com esta série, Nascer de Novo. Nascer de Novo. Esta é a 8ª lição e para a semana, no dia da Páscoa, vamos terminar esta série. E hoje a lição é uma espécie de cozida à portuguesa e eu quero abrir o meu coração para vocês, irmãos, ao ensinar esta mensagem, para que nós possamos tirar de todos nós qualquer tipo de religiosidade que ainda haja nos nossos corações. O maior inimigo do Evangelho é a religiosidade. E hoje nós vemos pessoas que têm um bom coração, que estão inundados de crenças e de religiosidades que abafa a boa palavra que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero-vos falar de um assunto que é pertinente, mas que precisamos de pensar nele. Então o subtítulo é: quem nasce de novo deixa de fazer perguntas e passa a dar respostas. Quem nasce de novo deixa de fazer perguntas e passa a dar respostas. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 de Coríntios, capítulo 13, e nós vamos ler a partir do versículo 9. Aqui beber um pouquinho de água. O apóstolo Paulo, nesta carta aos Coríntios, e o que nós vamos ler agora, do versículo 9 ao 13, faz parte de um contexto que ele fala acerca dos dons, ele fala acerca de nós sermos corpo, sermos membros de um corpo, que é o corpo de Cristo. Fala também, exorta nós procurarmos os melhores dons, e depois ele fala da excelência que é o amor. O amor é o dom top, é o número 1. E esse é o dom que todos nós devemos procurar ter. Muitas pessoas gostariam de fazer mil e uma coisa, gostariam de ser usados por Deus de mil e uma maneira, mas a melhor maneira, a maneira top que todos nós devíamos procurar é o dom do amor. Depois, quando ele está a falar disto tudo, chega aqui ao versículo 9 e ele diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que é que ele quer dizer com isto? Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Bem, ele quer dizer que ninguém sabe tudo. Não há ninguém que saiba tudo. É impossível. Só há uma pessoa que sabe tudo, e essa pessoa é Jesus Cristo. Depois ele diz no versículo 10: mas quando vier o que é perfeito, refere-se a Jesus, então o que é em parte será aniquilado. Isto é, nós passaremos a saber tudo. Quando Jesus vier, nós passaremos a saber tudo. Teremos as respostas todas às nossas perguntas, às nossas dúvidas. Porque atualmente nós conhecemos coisas em parte. Mas quando Jesus Cristo vier, passaremos a ser como Ele. Passaremos a saber tudo. Depois o apóstolo Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face.
Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E depois dele falar isto tudo e de explicar às pessoas acerca da multiplicidade que há nos dons, no corpo, há membros que são, por um lado, mais vistos do que outros, mas todos são importantes, não há ninguém que seja melhor que o outro. Depois ele fala acerca do dom que é o top, que é o amor, e depois ele diz que nós não sabemos tudo, sabemos apenas em parte. Quando vier o perfeito, que é o Jesus Cristo, passaremos a saber tudo e todas as nossas dúvidas dissiparão da nossa mente e do nosso coração. Glória a Deus. Mas enquanto o perfeito não vem, enquanto o Senhor não nos vem buscar, o que é que ele resume depois no versículo 13? Ele diz assim: agora pois, como quem diz, agora pois, ao fim de vocês lerem tudo isto que eu acabei de mencionar, o que é mais importante? O que é importante para nós retermos e vivermos nesta vida enquanto esperamos por aquele que é o perfeito? O que é importante? Ele diz assim: agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E estas três, mas a maior destas é o amor. Glória a Deus. Amados, nós precisamos de simplificar a nossa vida. Nós, não tem mal nenhum nós todos sermos assim como meninos. Quando nós nos convertemos, começamos a ler a Bíblia pela primeira vez, começamos a ir à igreja, surgiram muitas dúvidas e nós passamos o tempo todo a fazer perguntas. Somos como as crianças. E porquê isto? E porquê aquilo? E andamos sempre com questões na nossa mente e queremos saber tudo, queremos conhecer tudo. É importante nós conhecermos a Deus. A própria palavra de Deus diz que nós devemos procurar em buscar o Senhor e procurar conhecê-lo cada vez mais. Mas há uma coisa que você e eu nós temos que entender. Nós nunca vamos saber tudo enquanto nós andarmos aqui nesta terra. Nós apenas vamos saber coisas, como o apóstolo fala aqui, são partes do conhecimento, partes da sabedoria. Nem todos são sábios ao mesmo nível. Há uns que são sábios de uma determinada maneira, outros são sábios de outra maneira. Há pessoas que têm uma sabedoria incrível para a cozinha, outros têm uma sabedoria incrível para as obras, para a construção. Depois há aqueles que têm uma sabedoria incrível para gerir finanças. Mas todos conhecemos em parte. Mas o que é importante realmente que todos nós possamos andar? Enquanto andarmos aqui nesta terra, o que é importante? É importante que permaneça a fé, a esperança e o amor. E aquilo que nós estamos a ver acontecer hoje ao mundo é preocupante. Porquê é preocupante? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos advertiu que o amor iria esfriar-se. E eu quero fazer aqui um desafio à Igreja Lighthouse, a todos os irmãos e todos aqueles que irão ver depois esta mensagem, aqueles que creem em Jesus Cristo, que creem no Evangelho. Nunca permita. Você pode perder o seu emprego, você pode perder a sua casa, você pode perder os seus negócios, você pode perder mil e uma coisa, mas há uma coisa que nós não podemos perder: a fé, a esperança e o amor. Aleluia! Porque esse é os ingredientes que nos permite dar força para nós caminharmos neste mundo até que o perfeito nos venha buscar. Glória a Deus. Esse é muito importante nós entendermos isso, irmãos. Nós não só não devemos perder isso, mas nós devemos ser neste mundo, e agora o mundo precisa de ti e de mim. O mundo está a precisar de nós. E o que é que o mundo precisa? Precisa de respostas. E nós fomos chamados por Deus para dar respostas às dúvidas que estão lá fora. Lá fora há muitas dúvidas, mas a maior resposta que nós podemos dar às pessoas que estão lá fora é a nossa demonstração da nossa fé, da nossa esperança e do amor de Deus que está dentro do nosso coração. Glória a Deus. Amados, eu quero dizer uma coisa: casas há muitas, empregos há muitos, dinheiro perde-se agora, ganha-se amanhã. Glória a Deus por isso.
Carros há muitos, há muita coisa. Hoje podemos perder tudo, amanhã podemos ganhar tudo, não importa. Mas há uma coisa que nós jamais podemos perder. É esta esperança, é esta fé que o Evangelho traz aos nossos corações. É este amor que tem que ser vivido e que as pessoas lá fora estão à espera de uma resposta da nossa parte. É essa a resposta que todos aqueles que nascem de novo devem dar àqueles que estão com dúvidas que estão lá fora. Glória a Deus. Por exemplo, meus amados, uma das maiores dúvidas, uma das maiores perguntas que atualmente anda por aí é esta: pastor, ó irmão, que quer que seja que alguém faça esta pergunta a nós, diz assim: onde anda Deus no meio desta crise? Onde anda Deus? Como é que Deus permite que se morra tantas pessoas inocentes com este vírus? Onde está Deus? E sabe, essas pessoas que fazem esta pergunta só se lembram de Deus quando as coisas estão más, quando a coisa está preta, como se costuma dizer. Infelizmente, nós seres humanos só acordamos quando a dor e o sofrimento toca na pele. E a grande questão é esta: em vez de nós andarmos a perguntar aonde é que está Deus no meio desta crise, nós devíamos dizer assim: e o homem? Aonde está o homem no meio desta crise? O que é que o homem fez para hoje estarmos a colher aquilo que nós não gostamos? Hoje eu ouço muitas vezes certos pregadores até e cristãos que juram a pé juntos que aquilo que estamos a assistir é castigo de Deus. E essas pessoas que falam assim, sinceramente, desculpa a minha sinceridade, não conhecem Deus. Não conhecem Deus. Porque Deus não está a castigar ninguém. O que nós estamos a ver é o próprio homem que está a colher juízo daquilo que eles andam a semear. E é cíclico. Volta e não volta, o mundo assiste a calamidades terríveis. Milhares e milhões de pessoas morrem ciclicamente neste mundo. Fruto do quê? Fruto da intervenção de Deus? Não. Fruto das nossas ações como homens. Fruto daquilo que nós agimos, de maneira que aquilo que fazemos são como sementes. E é o que a Bíblia diz: tudo o que o homem semear, mais tarde ou mais cedo, é uma questão de tempo, ele vai colher. Hoje estamos a colher coisas que nós não gostamos, mas infelizmente Deus não tem nada a ver com isso. Somos nós próprios os causadores dos nossos tormentos. Esse é que é o grande problema. Nós lidamos mal com a dor e com o sofrimento. E pior, quando se fala dos cristãos, a maior parte dos cristãos tentam logo espiritualizar. Nesta hora, espiritualizam tudo. Às vezes, eu vejo que certos cristãos olham para Jesus e para Deus como se ele fosse o curandeiro, uma espécie de curandeiro. Quando as coisas estão mal, onde é que tu andas, Jesus? Anda cá a salvar-me, anda cá a curar-me. Coitado das pessoas inocentes que morrem. Onde é que tu andas, Jesus? Outros levam para o lado dos castigos. E é uma grande confusão. E hoje eu quero trazer para vocês, meus amados, o que é que Jesus pensa. Como é que Jesus olha para tudo isto? E aqui é que começa aquela parte que eu falei que seria uma espécie de um cozido à portuguesa, porque eu quero falar de coisas que provavelmente, se calhar, vamos ficar um pouco chocados. Como é que Jesus olha para tudo isto? E eu quero começar por dizer o seguinte: Jesus olha para o bem e para o mal com naturalidade. Se você começar a ler o Evangelho com atenção, você repara nas ações de Jesus Cristo. E nós vamos ver isso hoje pela palavra de Deus. E quando Ele olha para o bem e para o mal, Ele olha com naturalidade. Jesus olha para a morte e para a vida
sem drama. Ele não faz drama da morte e nem faz drama de quem vive, de quem nasce. Tudo é com muita naturalidade. E Jesus, quando esteve aqui nesta terra, ele nada fez na qualidade de Deus, mas sempre na qualidade de homem. E ele dependia da ação do Espírito Santo para ele poder exercer o seu ministério. Mas Jesus era uma pessoa muito prática. Jesus era uma pessoa, muitas vezes até podemos pensar assim, parece que ele era insensível, parece que ele era frio. Mas nós vemos que Jesus algumas vezes se comoveu e chorou, e acima de tudo o que Jesus tinha era muita compaixão pelas pessoas. Mas quando se trata de assuntos do bem e do mal, quando se trata de assuntos entre a vida e a morte, Jesus não dramatizava nada. Ele agia de uma maneira absolutamente natural, normal. Vamos pensar friamente, e quero dando agora alguns exemplos, já vamos abrir na Bíblia. Quando Jesus andou aqui nesta terra, Jesus não salvou todas as pessoas que andavam aqui na terra, não as salvou das catástrofes, nem da morte. Quando Jesus andou aqui, e nos 3 anos que ele exerceu o seu ministério, muita gente morreu. Havia problemas. Olha, um dos problemas é que o Império Romano oprimia toda a Judeia. Toda a Judeia e os habitantes da Judeia e os israelitas, eles eram oprimidos dia e noite pelo Império Romano. No entanto, Jesus, que andou no meio das pessoas, nada fez para libertar o povo da Judeia do Império Romano. Até mesmo após a morte de Jesus Cristo e a ressurreição, Judeia continuou a ser dominada pelo Império Romano, até que, passado alguns anos, a própria Jerusalém foi completamente destruída. E nós podíamos perguntar assim, onde é que está Deus no meio disto tudo? Como é que Deus permitiu que aquele povo todo fosse oprimido pelo Império Romano? E quando o rei Herodes mandou matar milhares de bebés, quando soube que vinha alguém pelos reis magos que tinham-lhe dito a ele que viria nascer um rei, e ele pensou, bem, há alguém que me vem substituir. E sabe o que é que o rei Herodes fez? Mandou matar milhares e milhares de bebés inocentes à procura do tal Jesus, porque ele queria matar Jesus. E sobrenaturalmente, divinamente, José e Maria levaram Jesus para o Egito, onde estiveram algum tempo lá no exílio, no Egito. E sabe uma coisa? Jesus nunca se referiu, nenhuma vez, apesar de estar escrito na história, nas Escrituras, mas o próprio Jesus nunca se referiu à morte desses bebés. E eu pergunto, onde é que estava Deus? Onde é que estava Deus quando esses bebés foram mortos? É uma pergunta difícil de responder. Onde é que estava Deus? Sabe? Eu vejo também na vida de Jesus que Jesus ressuscitou Lázaro e ressuscitou uma menina. Quando ele falou de Talita Cumi, aquela menina, ele ressuscitou no mínimo 2 pessoas no seu ministério. Mas, por exemplo, ele não ressuscitou, a minha mulher está-me a anunciar que foi 3. Né? Registados foram 3 pessoas. O filho da viúva de Naim também foi ressuscitado. 3 pessoas que Jesus ressuscitou. Mas morreram muito mais pessoas que faziam parte dos relacionamentos de Jesus e ele não os ressuscitou. Olha, por exemplo, o pai dele, o José, marido de Maria. A última vez que ele foi mencionado na Bíblia vem em Lucas, capítulo 2, 41 a 50, quando Jesus tinha 12 anos e foi visto no templo,
e depois se perdeu e os pais andavam à procura. Quer dizer, Jesus não se perdeu. Os pais é que se esqueceram dele. Foi a última vez que vem referido o pai dele, digamos assim, biológico, que não foi biológico, porque ele nasceu de semente do Espírito Santo, ele foi o esposo de Maria. Ora, Jesus podia muito bem, quando ele morreu, o ter ressuscitado. E alguém podia dizer assim, onde está Deus nisto? Oh Deus, então não vens aqui, Jesus, não vens aqui ressuscitar o teu pai? Ninguém disse nada. Ninguém mencionou nada, nem se viu Jesus a mencionar nada. A certa altura, questionaram a Jesus na sua terra natal, na Nazaré. E podemos abrir as Bíblias em Lucas 4 e vamos ver o que a Bíblia diz, Lucas capítulo 4. Lucas 4. Versículo 21. Jesus estava numa sinagoga, tinha acabado de ler o profeta Isaías que anunciava sobre ele. E então no versículo 21 diz assim, então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe falavam, aliás, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? E eles lhe disse, sem dúvida me direis este provérbio. Olha o que é que Jesus vai antecipar o pensamento deles. Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E ele respondeu, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel, nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Depois ele ainda diz mais, e muitos leprosos havia em Israel, não é? Muitos leprosos, muita gente infectada com o Covid-19 havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Jesus estava aqui a mencionar o seguinte, muitas pessoas olham para Jesus como se ele fosse um mago, não é um mago, é a palavra certa, é como se fosse um mágico, um curandeiro. Já que Jesus está aqui, então Jesus salva aqui o mundo todo. Já que estás aqui, salva esta malta toda. Já que estás aqui, tens que resolver os problemas de toda a gente, porque afinal, olha, este Covid está a trazer problemas muito graves, Senhor. E Jesus responde àqueles homens, dizendo, eu sei que no vosso coração vocês têm este pensamento. Se és médico, cura-te a ti mesmo. Foi o que disseram a ele quando ele estava na cruz. Então andavas aí a salvar todo mundo, porque é que não te salvas a ti mesmo? É que, meus amados, há coisas na vida que quando é da vontade de Deus, não há nada que alguém possa fazer para mudar. E Jesus está aqui a dizer assim, olha, vocês estão para aí a falar, lá no tempo da viúva, no tempo de Elias, muitas viúvas passaram fome durante 3 anos e meio. Muitas. Mas só uma, sobrenaturalmente, o profeta foi enviado e ela foi ajudada. No tempo do outro profeta, do Elias, de Eliseu, havia lá o tal leproso, o general. Havia muitos leprosos, mas só um foi curado. Só um foi curado. E alguém pode perguntar assim, pastor, então mas onde é que está Deus? Onde é que está Deus no meio disto tudo, pastor? O que é que se passa? Porque é que uns são ajudados e outros não?
O que é que se passa com isto tudo? Estas são as dúvidas que andam muitas vezes por aí. Outras vezes eles foram questionados, por exemplo, Lucas 13, veja aí, Lucas 13 também. Lucas 13. Algumas pessoas logo vão dizer assim, sabe pastor, é porque essas pessoas não tinham fé. Até mas no tempo de Jesus Cristo, Jesus curou muitas pessoas com fé e outras tantas que não tinham fé nenhuma. Mas Jesus não curou o mundo todo. Ele não foi a todo lado, ele não esteve em todo lado, ele não esteve em todas as casas, ele não teve... Os irmãos estão-me a perceber? É importante nós entendermos isto, que às vezes nós espiritualizamos demais as coisas. Queremos entender com a nossa cabeça que é pequena. Veja aí Lucas 13, diz assim, versículo 1. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhe, cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não. Vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Todos de igual modo perecereis. Versículo 4. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, disse Jesus. Vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Jesus foi abordado, olha aqui a prática de Jesus, veja como Jesus olha para a dor e o sofrimento, veja como Jesus olha com a naturalidade para o bem como para o mal, para a morte como para a vida. Ele foi interrogado por aqueles homens, porque na altura passava a notícia, se houvesse televisão, passava a notícia todos os dias no telejornal, que uma série de galileus foram mortos às mãos de Pilatos. E mais, Pilatos os matou para sacrificar, para satisfazer a sua idolatria, o seu narcisismo. E eles foram mortos inocentemente. E nós podíamos perguntar assim, mas onde é que estava Jesus para ir lá salvá-los? Onde é que estava Deus para ir lá libertar aquele tipo? E Jesus, conhecendo o coração deles, Jesus respondeu a eles de uma maneira absolutamente fantástica. Ele diz assim, vocês pensam que eles morreram e padeceram estas coisas todas por serem mais pecadores do que vocês? Porque eles não tinham fé? Ou porque eles... o que quer que seja? Não. Jesus responde a eles de uma maneira muito prática. Sabe como é que Jesus responde? Ele responde assim, olha, vocês perecerão de igual modo se no vosso coração não vos arrependerdes. Sabe uma coisa? Sabe o que é dramático para Deus e para Jesus? Jesus é Deus, não é? Mas sabe o que é dramático para Jesus? Não é o modo como nós morremos, mas é o modo como nós vivemos. É assim que Deus vê a vida e a morte. Uns vão morrer muito mais cedo que outros. Outros vão morrer de catástrofes, de desastres naturais. Outros vão morrer bem mais velhinhos. Mas o que é importante não é o modo como você morre, mas é o modo como nós vivemos. Porque todos, se não se arrependerem, todos, os que morrem mais cedo, os que morram
morrem mais tarde até de morte natural, sentado num sofá, à espera que venha a morte. Todos, se não houver arrependimento, toda a gente vai perecer. E onde é que as pessoas vão perecer? Infelizmente no inferno. Então Jesus encara a situação de uma torre que cai. Cai porquê? Porque o que é que Jesus está a dizer? Bem, todos nós estamos sujeitos a andar no avião e o avião cair e morrermos na queda de um avião. Todos nós estamos sujeitos a ter um desastre de automóvel numa autoestrada ou numa estrada nacional e morrermos. Todos nós estamos sujeitos, se andarmos a desafiar, por exemplo, o mar. Há pessoas que gostam de desportos radicais e vão para os surfs e atiram-se de paravento e atiram-se de sei de onde. Bem, a gente começa a desafiar essas coisas, estamos sujeitos a morrer. Vamos logo dizer, isto é o diabo. Veja só como é que aquela pessoa morreu. Devia estar mal para morrer assim. Devia estar em pecado. Você sabe que hoje, em muitas igrejas, existe este conceito triste de que por exemplo, morrer de cancro. Se um cristão morre de cancro, parece que é uma vergonha. As pessoas têm este conceito que se na igreja alguém morre mais cedo, alguém morre novo, alguém morre de cancro, alguém morre de um desastre qualquer, nós sempre vamos espiritualizar a coisa. Vamos dizer assim, devia estar em pecado. Ele fala de negativo, por isso é que lhe aconteceu aquilo. Ele devia ser mais positivo na vida. E nós espiritualizamos as coisas, quando para Jesus tudo é natural. Porquê? Porque ao vivermos aqui neste mundo, nós corremos o risco de hoje estarmos vivos e amanhã já não estarmos. Para Jesus é normal, é natural. Mas para nós, os cristãos, os religiosos, isso é o demónio. Isso foi o diabo. Isso é tudo e mais alguma coisa. E hoje há pessoas que têm vergonha, porque sentem-se envergonhados. Por exemplo, cristãos que têm um pai e uma mãe que morreu mais cedo, vítima de uma doença prolongada, uma doença incurável. A pessoa sente-se envergonhada, porque acha que foi falta de fé, foi isto, foi aquilo. E as pessoas não entendem nada, que o que é importante para Deus não é o modo como tu morres, mas é o modo como tu e eu vivemos esta vida aqui nesta terra. Isso é que poderá ser trágico ou poderá ser uma bênção. Poderá ser trágico se tu, durante o tempo que tu viveres aqui nesta terra, não ligas nenhuma a Deus, escarneces de Deus, não queres saber, gozas. É trágico, porque tu até podes morrer aos 120 anos, mas se tu não vives o Evangelho que o Senhor Jesus Cristo nos exorta a viver, a tua vida podes bem morrer bem velhinho, mas é trágico, porque vais perecer eternamente no inferno. Mas se tu fores uma pessoa que nem o Estevão foi o primeiro que morreu apedrejado, sabe como? Por ele pregar o Evangelho. Diz lá em Atos 6 e 7 que Estevão era um homem cheio de fé, cheio de poder, e ele morre nas mãos de homens maus. Que é o que acontece hoje em dia. Hoje muita gente morre nas mãos de muita maldade. Por isso é que Jesus disse: vocês estão admirados por aqueles galileus terem morrido nas mãos de Pilatos. Isso é uma coisa que, infelizmente, no mundo nós vamos ver muitas vezes isso. Líderes que vão governar nações com mão de ferro. Muitos inocentes vão morrer por causa de decisões de líderes. Muita gente vai sofrer por causa daquilo que está a acontecer hoje no mundo, infelizmente. Mas, amados, o que é trágico não é morrermos. O que é trágico é o modo como nós vivemos. Aleluia! O mesmo temos que falar com a questão de tragédias ou de situações de
de catástrofes naturais, de terremotos, o que quer que seja, de guerras, tanta gente que morreu com balas no peito das guerras. E no entanto, meus amados, glória a Deus, no entanto, muitos deles morreram crendo cá dentro, morreram de uma maneira que Deus sabe que a pouco tempo que eles viveram uma vida conforme o apóstolo Paulo falou há pouco, que eu vos li no início. O que é importante é que nós possamos viver com fé, esperança e amor. Isso é o mais importante de tudo. Fé, esperança e amor. Em João 9 tem o exemplo de um cego de nascença. A primeira pergunta logo que fazem é: quem é que pecou? Quem é que pecou? Foi o pai? Isso é uma maldição hereditária. E Jesus respondeu: nem o pai, nem ninguém peca, ninguém pecou. E ele foi curado para a glória de Deus. Irmãos, muitas pessoas são curadas, outras não são. Muitas pessoas vão ver milagres a acontecer na vida delas e outras não. Será que Deus não gosta delas? Não é nada disso. Nós é que temos que aprender a viver uma vida de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E enquanto estamos vivos, devemos viver de uma maneira simples, que é a tal maneira que o apóstolo Paulo termina aquele capítulo dizendo: em demonstração de fé, de esperança e de amor. Glória a Deus. Eu quero terminar mostrando como é que Jesus, diante da cruz, como é que ele agiu. Podemos abrir aí João capítulo 19. Estamos a entrar na época da Páscoa e temos que nos lembrar da cruz. João 19, a partir do versículo 25 até ao 30. Eu vou ler aqui alguns versículos e nem tudo o que eu vou mencionar daqui a pouco vem nesta passagem, porque a crucificação é relatada nos Evangelhos e uns têm um pormenor, noutros têm outro, e eu vou tentar depois resumir, depois de ler aqui o que eu vou ler, vou resumir um pouco de tudo o que é que os Evangelhos falam na hora da crucificação. Mas eu gosto muito da parte em que João relata a crucificação. E chega aqui ao versículo 25, diz assim: e junto à cruz de Jesus estava a sua mãe. Estava lá a mãe, o pai já não estava. Apesar de não haver nenhum versículo que diga diretamente que o pai tinha falecido, mas pressupõe-se de que aquela passagem que eu vos falei há pouco de Lucas capítulo 2, 41 a 50 foi a última aparição de José nesta história toda da vida de Jesus. Mas a mãe de Jesus aparece muitas vezes na crucificação, na cruz, no momento em que o filho dela, por assim dizer, ela sabia que o filho não era dela, mas nasceu dela. Ela tinha um sentimento de mãe, como qualquer mãe tem sentimento por um filho seu, ou até mesmo por um filho adotado. E ela estava na hora difícil em que Jesus estava a passar. Estava lá a mãe. A mãe estava lá na hora mais difícil. O pai, como eu disse, provavelmente já tinha morrido. E diz assim: e a irmã, sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Estava lá a família, as pessoas íntimas de Jesus. Versículo 26, ora Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, e aqui subentende que este discípulo está-se a referir a João: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa.
Maria foi habitar com João em casa de João. Versículo 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram-lhe de vinagre uma esponja e, pondo-a num ensope, lhe a chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, em outras passagens diz que ele provou o vinagre, mas não o bebeu. Disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Noutras passagens diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Eu quero terminar esta mensagem, dizer a vocês o seguinte. Na cruz, Jesus fez apenas uma pergunta. Não vem aqui mencionado nesta passagem, mas vem noutros evangelhos. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Ele está a citar Salmos 22. E ele faz essa pergunta como homem, porque quando Jesus andou aqui nesta terra, ele nada fez como Deus, mas sim como homem. Ele é chamado o Filho do Homem. E como homem, ele faz a pergunta que é a pergunta de todos. Neste momento, a humanidade provavelmente está a perguntar: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, onde é que tu andas? Por que nos abandonaste? Existe um sentimento de impotência no mundo em geral. As pessoas estão apavoradas, estão cheias de medo. Avizinha-se uma catástrofe financeira muito grande. As pessoas não sabem o que é que vai ser do futuro. E as pessoas estão tal e qual como Jesus estava naquela cruz, citando o Salmo 22, que muitas vezes David se sentiu assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Essa é a pergunta do homem. Mas depois desta pergunta, Jesus só dá respostas. E ele dá respostas naquela cruz, no momento de maior sofrimento, no momento da maior dor de todas. Ele dá respostas, que são essas as respostas que tu e eu temos que começar a dar. Primeiro a nós mesmos, porque muitos de nós também andamos com muitas perguntas. Também perguntamos: Deus meu, por que me abandonaste? Onde é que tu andas, ó Deus? O que é que vai ser da minha vida amanhã? E Jesus nos responde a nós, a ti e a mim, e nós devemos ser imitadores desse Jesus. Sabe o que é que Jesus quer? Que sejamos pequenos Cristos aqui nesta terra. Que possamos ser um pouco esse Cristo e possamos dar respostas. E sabe qual foi o lado divino das respostas? Quando a primeira resposta ele diz assim: tenho sede. E deram-lhe vinagre. E ele não bebeu o vinagre. Esta é a primeira resposta que nós temos que ter ao mundo. É que a nossa sede, a nossa fome, as nossas necessidades, elas são reais. E nós vamos entrar numa altura, num tempo, em que muita gente vai se vender por vinagre. E eu quero dizer assim, como cristão, como nascido de novo, você nunca venda a sua alma a ninguém, mesmo nos tempos mais difíceis deste mundo. Por causa de suprir as suas necessidades básicas, não se deixe ir pela onda deste mundo. Não troque, porque a palavra do Senhor nos diz: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome em toda a terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Apenas, amigo, vive com o pão de cada dia. E não troques o pão nem a água por nenhum vinagre que te queiram propor. Não vendas a tua alma
a nenhuma proposta maligna para tu tentares safar a tua vida num momento de tribulação. Sabes uma coisa? Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a Jesus Cristo, salvá-la-á. Glória a Deus. Essa é uma grande resposta para os dias de hoje. Outra resposta foi quando ele vira-se para a mãe dele e nem chama de mãe. Diz-lhe assim: mulher, este é o teu filho. E vira-se para o filho e diz: filho, esta é a tua mãe. Esta é a resposta que nós como igreja temos que fazer uns com os outros. Provavelmente nós vamos perder pessoas ao longo dos próximos anos. Mas nós temos que cuidar uns dos outros. Isso é que é a igreja. A igreja é cuidar uns dos outros. Nós temos que ser mães para muitos filhos e temos que ser filhos para muitas mães também. Esse é o amor que Paulo fala lá. Nós conhecemos em parte. Quando vier o perfeito, passaremos a saber tudo e as nossas dúvidas serão esclarecidas e passaremos a saber o mesmo que ele sabe. Mas enquanto não sabemos, andamos na simplicidade do Evangelho, andamos em fé, em esperança e no amor. E por isso Jesus dá a resposta lá: mulher, eis aqui o teu filho, filho, eis aqui a tua mãe. E é nesse amor que nós temos que lidar. É assim que se lida com o sofrimento, é assim que se lida com a dor humana, é cuidarmos uns dos outros até que Jesus nos venha buscar. Glória a Deus. Mas ele está naquela cruz e a certa altura ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Amados, não importa que vai vir aí. Vai vir muita coisa para tentar ofender a si e a mim. Mas não se deixe ofender por nada. Nem com Deus você fique ofendido. Vivamos o perdão. Perdoai 70 vezes 7. Perdoai sempre. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esta é a resposta que nós temos que dar ao mundo. E o mundo precisa de ver isso em nós também. Esta é a demonstração de quê? Demonstração de fé, de esperança e de amor. Glória a Deus. Fé, esperança e de amor. Jesus responde e diz assim, quando estava lá ao lado dele, de um lado estava, aliás, dos dois lados dele estavam dois salteadores, dois ladrões. Um gozava com ele e mesmo assim Jesus nunca o tratou mal. E outro estava lá a chatear o colega, diz assim, não fales assim, este homem não merecia estar aqui. E quando ele vira-se para ele, diz assim, lembra-te de mim. E Jesus diz, hoje mesmo estás comigo no paraíso. Esta é a resposta à humanidade, que o mais importante não é a vida que está aqui nesta terra, mas é o paraíso que está à nossa frente, glória a Deus. A Nova Jerusalém. Nós iremos viver para sempre com Deus. Glória a Deus. E grande será esse dia. Foi por isso que Jesus veio. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o sofrimento. Então como é que Jesus lida com o sofrimento e com a morte? Jesus lida de uma maneira que não é preciso ter vergonha nenhuma. Se tu estás a sofrer, se tu estás doente, estás à beira de morrer, se o teu filho está com cancro, se a tua mãe está não sei o quê, não tenhas vergonha. Não tenhas vergonha, porque Deus já nos deu vitória e deu-nos acesso à Nova Jerusalém, à vida eterna. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, glória a Deus. Se tu crês, basta crer. Por isso é que Jesus disse, se vocês que têm essa jactância, acham-se os grandes, porque vivem muitos anos, nunca tiveram doentes, nunca morreram de nada, vocês acham-se os maiores. Se vocês não se arrependerem, de igual modo vocês vão perecer. De igual modo vocês vão perecer. E no fim Jesus diz, está consumado. Está cumprido. Ele é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo e que se manifestou no coração da humanidade,
no coração do tempo, ele se manifestou para, em demonstração, vir mostrar a nós o que é que ele já fez por todos nós, antes até da terra ter sido criada. Nós já estamos redimidos. Por isso é que Jesus olha para este assunto com muita naturalidade, porque no coração dele, nós todos já fomos comprados, estando ainda nós mortos das nossas ofensas. Ele nos vivificou a todos. Nos vivificou a todos. E por isso esta vida aqui é apenas 2 dias. Enquanto vivermos aqui, vivamos em demonstração de fé, de esperança e de amor. Mulher, toma conta do teu filho. Esta pessoa que tu não conheces de lado nenhum, passa a ser teu filho. Filho, eis aqui esta mulher, passa a ser a tua mãe. Cuida dela. Cuidemos uns dos outros, meus amados. E depois vai chegar o dia que chegará o nosso dia de partir também. E nós também podemos dizer o mesmo que Jesus disse. Pai, em tuas mãos entrego-te o meu espírito. Em tuas mãos entrego-te o meu espírito. Termino com Hebreus 11. Hebreus 11. Esta passagem, o capítulo todo de Hebreus 11, é fenomenal. Fala-nos dos heróis da fé. Estes heróis da fé passaram por muitas coisas. Uns tiveram grandes vitórias, outros só foram desgraças. E quer aqueles que venceram, como aqueles que só passaram pelas desgraças, todos foram considerados heróis da fé. Glória a Deus. Porquê? Porque a esperança deles não estava aqui neste mundo. A fé deles não estava aqui neste mundo. Estava no porvir. E então, diz aqui no versículo 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram, olha aqui, escárnios, açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados como Estevão, cerrados, cortados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, cortaram-lhes a cabeça. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, meu Deus, Eli, Eli, lama sabactani. Aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto. É o que nós somos, irmãos. Nós andamos errantes neste deserto. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Isto é, eles não viram o Cristo, mas nós vimos. Nós também, o que vivemos agora, não vimos, mas temos as palavras das testemunhas que o viram, e foram muitas, e que nos disseram a nós, tende bom ânimo, quando entrados em várias tentações. Tende bom ânimo, quando estáis debaixo de várias tribulações. Tende bom ânimo, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Mas aqui o versículo 10 de Hebreus 11 diz assim, que eu termino aqui dizendo assim, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice é construtor, é Deus. Eles esperavam a nova Jerusalém. Versículo 16, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Glória a Deus, a nova Jerusalém. Deus já nos preparou a habitação para nós todos. Agora só temos é que nos manter firmes, orarmos uns pelos outros e entre nós todos, cuidarmos uns dos outros, olharmos para as nossas mães e para os nossos filhos e cuidarmos uns dos outros. Temos que cuidar uns dos outros, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança em Cristo Jesus
e demonstrando o amor de Deus na nossa vida. E o que é trágico não é o modo como tu morres. O que é trágico é o modo como tu vives. Deus te abençoe, meu amado irmão. Glória a Deus. Termino aqui esta mensagem e quero fazer uma oração final. Agradecer a todos vocês, meus amados, o vosso amor, o vosso empenho, o modo tão generoso como vocês também têm abençoado a igreja. Eu não vou colocar o NIB aí na televisão, vocês sabem o NIB. Se alguém não souber, olha, aí mesmo no site tem uma janela lá em cima, no menu, que diz donativo, e você, ao clicar lá, tem lá o acesso à informação e pode continuar a abençoar esta igreja. E é isso. Deus te abençoe, meu amado irmão, e vamos orar então, ok? Vamos baixar as nossas cabeças. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te quero agradecer por esta reunião, por este tempo, estarmos juntos. Senhor, onde quer que os irmãos estejam, eu te peço a tua graça, o teu amor, essa confiança, Senhor, na vida de todos nós. Eu oro, Senhor, para que tu nos dês esta ousadia, para que possamos demonstrar a fé, a esperança e o amor que já está derramado nos nossos corações. Este é os melhores dons que nós devemos todos procurar. Senhor, nós não sabemos tudo. Há algumas dúvidas na nossa cabeça, mas, Senhor, nós sabemos que um dia, quando tu vieres, passamos a saber tudo. E para não andarmos aqui ofuscados em querer saber tudo e mais alguma coisa, eu te peço que tu nos dês simplicidade no Evangelho e que possamos cuidar uns dos outros neste amor, em o nome de Jesus Cristo. E todos digam comigo, amém e amém. Força, meu amado, Deus te abençoe. Um grande beijo para todos.